minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight, pela sua Rádio Pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. E também estamos ao vivo no Facebook, na internet, né? O programa Insight tem a produção e apresentação Leandro Freitas, integra o programa Dr. José Newton, né? Nosso palestrante na área psíquica, na área analítica, né? Também no transmissor a Consuelo Carrasco, e aqui nos estúdios, no outro lado, né, desse vídeo, está o Rubens Silva, ele é o maquinista, né? O maquinista do programa. Temperatura 16 graus e 2 décimos, umidade relativa do ar em 85%. Newton, né? Que loucura que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Você abre um jornal e é só maracutaia, né? Que até esse termo nem existe, mas já se consagrou, né? E agora mesmo, nessa semana, nós tivemos, né, matérias comprometendo um produto nobre, que é o leite, né? Agora a carne, né? E sem contar todas as falcatruas da política brasileira, chega a enojar. Aonde nós vamos parar, como nossa cabeça, não é que para nisso, né, Newton? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Bom, por outro lado, é importante que nós tenhamos consciência que essas coisas todas acontecem, né? Tem um ditado popular que diz que os olhos não veem, o coração não sente. Então, as pessoas se regem muito por esse ditado, fazendo de conta que a vida é colorida, que é linda e maravilhosa, numa tentativa desesperada de ter uma felicidade que muitas vezes até nem existe. Então, o indivíduo convive com uma série de situações no cotidiano que são absolutamente nocivas para ele e para a sociedade, numa tentativa desesperada de fazer a vida ser um pouco mais colorida. Mas é muito mais saudável enxergar as coisas como são, porque nós buscamos soluções, buscamos coisas na vida que são mais eficientes, são mais efetivas. Consequentemente, nós temos uma chance muito maior de nos darmos melhor na vida. Ou seja, toda vez que nós corremos as cortinas e enxergamos as coisas como são, encontramos maneiras mais eficientes de lidarmos com a vida. Agora, claro, a vida fica mais nua, mais crua. Passamos a ver coisas e dizer e sentir coisas, como tu dizias na abertura do programa, que são chocantes. O que ocorre, né, que há algumas abordagens que são feitas, nós também estamos abordando, né, de certa maneira, repercutindo, né, Nilton? Mas isso sempre existiu. Sempre. Né? Sempre existiu. Em que volume, não se sabe. Né? Muito bem, então, faz parte quase que uma característica do brasileiro ou uma característica do homem? É uma pergunta. Né? Bom, mas aqueles que estão lá, nós escolhemos. Né? Então, as nossas escolhas é um retrato do que é o povo. Então, todos nós somos corruptos, né? Então, todos nós estamos nesse mesmo baile, né? E parece que não há uma solução, né? Se um povo, né, escolhe só corrupto, repetindo que ele próprio, é isto? Bom, a tua pergunta é fundamental porque nos coloca na essência do problema, ou seja, o problema está na origem. Se todos nós temos consciência de que temos aspectos complicados e que esses aspectos complicados, quando não são trabalhados em casa, e daí a importância e o porquê destacamos tanto a relação entre pais e filhos, se cada um de nós não leva em consideração a ideia de que temos desvios e podemos nos desviar de alguns objetivos, podendo chegar até a transtornos graves de caráter, temos a obrigação de estarmos atentos e trabalharmos esses temas dentro de casa. Na medida em que nós temos a consciência de que nós, seres humanos, não temos essa bola toda, não somos tão perfeitos, que todos nós nos equivocamos, todos nós fazemos e dizemos coisas muitas vezes desagradáveis ou equivocadas e que exige uma certa atenção no sentido de restabelecer uma ordem mais eficiente e seguir a vida de forma adequada, a partir daí nós conseguimos nos
observar. O ser humano exige, necessita uma certa observação. Essas pessoas que estão aí são pessoas que não tiveram essa conversa toda que estamos tendo agora, não tiveram esse rastreamento dentro do ambiente da casa, não tiveram as preocupações. São pessoas que se criaram como moleques de rua, sem nenhum tipo de orientação importante. E nós delegamos para eles, porque são pessoas que discursam muito, muito bonito, delegamos para eles de forma incondicional a ideia de que o simples fato deles estarem lá e nos substituírem, vão fazer tudo da melhor maneira possível. Então entregamos a chave do cofre para o ladrão. O erro é nosso, no sentido de que nós não exercemos o policiamento, nós não exercemos a vigilância necessária. O ser humano não consegue viver sem leis. Mas nós não exercemos, né? Porque a estrutura às vezes não permite, né? De tu até ousar dar uma opinião ou fazer críticas. Isso no passado recente foi assim, uma forma bastante castrativa, no período ditatorial, de você não poder fazer crítica, né? Mas mesmo assim, nós às vezes insistimos nos mesmos, porque a gente acha que os outros podem ser piores. Não, nós não vigilamos, nós não observamos, nós não cuidamos, porque temos um certo rechaço interno quanto à conexão afetiva. Isso exige uma conexão afetiva importante, exige uma atenção, exige que o indivíduo dedique tempo da sua vida a se auto-observar e observar os outros, dentro de um contexto de normalidade. E isso dá trabalho, e é um trabalho afetivo que implica nas pessoas se olharem e olharem com profundidade para os outros. Consequentemente, isso faz com que o indivíduo tenha que se conectar com coisas desagradáveis. Então as pessoas preferem fazer de conta que a vida é colorida, que a vida é bela. As pessoas que olham, e é muito importante que os ouvintes em casa prestem atenção nisso, as pessoas que se examinam com mais profundidade, cuidam do seu corpo, a sua saúde, a sua mente, as suas relações, o que dizem, o que fazem, etc., são pessoas que são mais sérias, mais compenetradas, a vida fica um pouco mais pesada, porque isso exige uma conexão muitas vezes desagradável. Faz com que a vida seja um pouco mais pesada. Depois as pessoas compensam isso em outros lugares, então vão para o esporte, vão para os amigos, aí tem o churrasco, tem o shopping, enfim, tem a praia, lugares onde o indivíduo vai extravasar, vai se mostrar, vai carregar as baterias, digamos assim. Mas a vida, quando exige essa conexão, e ela exige, ela fica um pouco pesada, fica um pouco desagradável. E algumas pessoas não têm interesse em gastar parte da sua vida nessa conexão, em olhar para o marido, olhar para a esposa, olhar para os filhos, olhar para o trabalho, olhar para o corpo, para a saúde, que exige, não é fácil tu olhar para o teu corpo, fazer check-ups e ver que tu estás mais velho, que tu tens de repente um sinal que tu tens que examinar melhor, que estás expondo ao sol, ou que tu de repente está um pouco acima do peso, ou que a tua alimentação não está muito legal, ou que as tuas relações não tem um clima, um ambiente agradável, que a pessoa que está contigo não está satisfeita, ou que tu não está satisfeito com a pessoa que está contigo, e assim sucessivamente. Olha para os filhos e observa que um e outro, um chora mais, o outro se machuca mais, o outro vai melhor na escola, o outro está mais quieto, mais calado, mais metido para dentro, o outro está mais alegre. Então isso exige um exame, uma profundidade no exame bastante complexo. E a vida fica ruim quando tu olhas para essas coisas, evidentemente comparado com outro que está tomando chopp, que está na praia, que está brincando, que está surfando. E não quero dizer que essas questões não possam ser realizadas, evidentemente, mas me refiro o tempo todo como filosofia de vida. Então, nós brasileiros temos um pouco essa ideia de que a vida é um grande samba, que as coisas... E aí passamos um pouco por cima de questões básicas, fundamentais, que são de alta complexidade e que quando nós não olhamos vão acontecendo. Então, essa questão toda não é só da carne, o leite, como tu fizesse referência, os queijos, está nos jornais de hoje que os queijos eram contaminados com coliformes, que as verduras têm mais agrotóxico, a medida de agrotóxico nas verduras que nós comemos muitas vezes tem 3, 4, 5 vezes mais agrotóxico do que o permitido por lei. Os agrotóxicos são cancerígenos, tem um monte de complicações. Os alimentos que nós comemos no dia a dia, e aí se examinarem as coisas com mais detenção e as instituições forem mais eficientes no exame disso, certamente os resultados serão desastrosos. Ou melhor, serão positivos, mas enxergaremos coisas desastrosas que nós comemos e respiramos, o ar que nós respiramos diariamente, e moramos num país respeitoso, por ser grande, facilitado e relativamente respeitoso com o ar. Mas se vamos para a China,
União Soviética, o próprio Estados Unidos, que não tem respeito nenhum pelo ar que a humanidade respira, sabendo que isso causa um dano enorme, mas é o dinheiro que está em jogo, primeiro e acima de tudo, etc, etc. Há atitudes. As pessoas agora há pouco mudaram o plano diretor de Pelotas e se pode construir edifício em qualquer lugar, ao lado da tua casa, da minha, de qualquer pessoa. Todo mundo pode construir edifício em qualquer lugar, transformando a cidade num caos, num horror. E ninguém deu bola, ninguém viu, ninguém se questionou. E ficou Eu acho por que isso até mesmo. era um pleito de muitos, né? Bom, mas De muitos, mas... estamos com o dinheiro em cima da mesa, né? Não a cidade, não o interesse das pessoas, não o bem-estar das pessoas, não é o interesse de alguns que prevaleceu sobre a maioria. Até Né? eu acho interessante, Newton, porque a gente tem um grau de consciência, né, do que é o certo e o que é o errado, né? Mas na hora que quebra a sua comodidade, né, você esquece isso, né? E assim como o indivíduo, o próprio grupo, né, um grupo social. O exemplo, né, guardando as proporções, mas a gente vê assim, ó, toda a sociedade tem um lixo a ser colocado, né? Existe uma lei rigorosa para o uso da área rural, mas na hora que não tem lugar para botar, né, se dá um jeito para colocar na área rural, né? Que só tem lá um lugar na área rural. A corda arrebenta Então, no lugar mais frágil. Isso aí, em benefício da praticidade, porque se cria lixo, nós produzimos lixo bastante, né? Pela praticidade que nós queremos. Nós queremos uma embalagem menor, né? Uma embalagem que se mantenha na prateleira por mais tempo. Então, tudo isso aí leva a poluição, né? Se nós o queixamos do agrotóxico, né? Mas também uma embalagem de um leite longa-vida tem uma camada de alumínio interna que vai levar centenas e centenas de anos. Mas na hora de comprar no supermercado, não pensa nisso. Então, Se nós não... comodidade. Então, se nós somos acomodados e se nós não pensamos, colhemos os frutos disso. De repente, a caixa de leite, claro, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, e soma vários milhões, evidentemente isso cria problema. Mas nós não nos importamos com o vizinho, nós não nos importamos com a cidade do lado, não nos importamos com o país do lado, não nos importamos com o país que está distante, aí o indivíduo lá passa muito mal, tem catástrofe, tem tragédia dia e noite sem parar, a família dele não vale nada, matam os irmãos, matam os filhos, o indivíduo fica revoltado, odioso, não acredita mais no ser humano, o ser humano para ele não vale nada, ele não tem mais nada a perder mesmo, aí ele destrói, indignado, odioso e louco, ele destrói, bota uma bomba no próprio corpo, porque já para ele botar uma bomba no corpo e não botar dá no mesmo, explode um monte de pessoas que estão ali, que não tem nada a ver com a história, entre aspas, mas que também não se importaram com eles, e aí todo mundo reclama, enfim, aí nós temos uma reação em cadeia que, se nós não olharmos na essência, não vamos resolver. Mas nós, seres humanos, não temos condições de olhar na essência, então nós vamos lidar com isso o tempo todo, porque lidamos desde sempre com essas questões todas, sempre invadimos, sempre houve guerra na história da humanidade, e as guerras não foram feitas pela natureza, as guerras foram feitas por nós. Só entre a Primeira e Segunda Grande Guerras Mundiais matamos 100 milhões de pessoas, assim, em poucos meses, 100 milhões de pessoas. Então, qual é a nossa atitude, qual é a nossa relação, para que serviu isso? Se existe até hoje, seguimos fazendo as mesmas coisas de antes. Então, o ser humano tem essa compulsão à repetição, à destruição, a essa incapacidade atávica que vem da história humana e pré-humana, animalesca, instintiva, de fazer coisas sem pensar, que é daninha para si e para os outros, e seguimos assim, vamos seguir durante um bom tempo. Tenta se colocar no lugar do ouvinte, né? E aí deve ter algum ouvinte pensando assim, pá, mas eu fujo de assistir como jornal para não assistir esse tipo de coisa, né? E aqui é um programa reflexivo e está trazendo o que é o de pior, né, nós temos hoje, né? E aí existe essa saída, né, de você fingir que não existe. Por momentos. E não assistir, né, por porque vai continuar igual. Não, então, se nós não fizermos nada, vai piorar, porque nós deixamos solto uma instintividade, um mundo muito animal,
que cada um de nós tem dentro de si, que vai encontrar formas de canais de expressão. Então, algo nós temos que fazer. Nós não podemos, pura e simplesmente, permitirmos que os nossos sentimentos mais baixos, para usar uma expressão popular, normal, comum, digamos assim, que as pessoas nos entendam em casa, que se expressem da melhor maneira possível, porque aí nós caminhamos em direção ao mundo animal. Por outro lado, se o indivíduo vive em eterna vigilância, isso dá um cansaço, dá uma chateada, a vida fica muito chata. Uma frustração, porque não faz nada, não pode fazer nada. Então, qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, evidentemente, está em que, por momentos, durante o dia, nós demos uma olhada, uma observada, uma auto-observada, uma olhada, digamos assim, nas relações próximas e distantes, tenhamos um conceito bem claro sobre essas questões todas, para nos posicionarmos com firmeza quando seja necessário, e ao mesmo tempo encontremos válvulas de escape para recarregarmos as baterias. Então nós vamos nos encontraremos com os amigos, nós iremos para uma academia, nós faremos uma refeição saudável, nós não vamos tirar temas muito de alta complexidade para não complicar o clima, sabendo que os temas existem, mas uma coisa é tu teres a consciência de que a vida é complexa e que o ser humano é muito difícil, e por momentos tu relaxa, tu te desliga, tu tira o relógio do pulso quando estás de férias, tu não lê os jornais, não assiste os programas de informação para não azedar a tua vida, mas por um período de férias. Logo depois tu voltas a te conectar ou reconectar e perceber e estar a par das coisas que estão acontecendo. Então, são maneiras de proteção, são barreiras de proteção que tu vais colocando na tua vida, mas conectado. Agora, ao mesmo tempo são pausas, pequenas tréguas. Newton, nós temos a célula, nós temos o tecido, né? O nosso tecido brasileiro está podre, né? As estruturas estão podres, né? Mas só que, às vezes, é o retrato do menor, da própria célula, né? As relações, e aí no mundo inteiro, eu acho que também as situações são semelhantes, né, Nilton? As relações familiares, né? Hoje estão mais claras nas suas ações. A leitura dos filhos é muito mais aguçada que em gerações anteriores, acredito eu. Então nós temos também na relação familiar a quebra de algumas mentiras que antigamente havia, né? O ser humano sempre foi assim, e eu já conto uma história do início do século, mas do século XX. Mas o ser humano sempre foi assim, só que hoje nós temos uma abertura, uma transparência maior, não só na questão da política, da economia, da administração, mas também no ambiente da casa. Hoje os filhos enxergam nos pais e têm o direito de dizerem, denunciarem coisas que antigamente, como tinha um governo repressivo, doméstico, digamos assim, não havia nenhuma possibilidade. Eles interpretam, né, e muito fiéis à realidade, né? Mas os filhos não são bobos. Mas os filhos sempre perceberam que os pais eram de um jeito ou de outro, só não tinham o direito de expressar a sua percepção. Hoje eles expressam, eles dizem com toda tranquilidade, e eu acho muito bom, porque ao dizerem denunciam. Como é muito bom que existam pessoas que digam, olha, a carne podre está sendo vendida, contaminada está sendo vendida, o leite adulterado está sendo vendido, nós estamos comendo queijo com coliformes, verduras com exageros de agrotóxicos, e não estamos falando dos produtos agrícolas, né? Todos, absolutamente todos. Não é por acaso que os níveis de cânceres aumentaram no mundo todo, né? Pelo uso abusivo de substâncias que não são medidas. Até vamos fazer justiça, nossa região é de arroz. Eu acho que o arroz é um dos produtos com menos contaminação. Mas tem. Tem, mas vamos mas vamos ser sinceros, leva veneno. E venenos que existem estudos que dizem que são cancerígenos, etc, etc. Todos os alimentos que nós comemos, sem exceção, e com uma ideia mentirosa, porque as pessoas dizem, é preciso ter o veneno para que as lavouras produzam muito. Porque senão os custos ficam... ou melhor, até a explicação não é essa. A explicação, precisamos produzir muito porque o mundo precisa de alimento. Quando todos os dias nós jogamos fora 3 trilhões de alimentos em condições de serem comidos. E jogamos fora, na tua casa, na minha casa, em todos os restaurantes do mundo todo. 3 trilhões de quilos de alimentos
absolutamente comestíveis, nós jogamos fora. Se jogamos fora todos os dias 3 trilhões de alimentos já elaborados fora, é porque está sobrando comida, não está faltando. Então não precisamos dessa produção toda. É uma questão de organização, de distribuição, de administração e tudo mais, mas não de produção. Mas a máquina econômica girando exige que as coisas sejam assim, e aí criam histórias e confabulam coisas... Se constrói como verdades absolutas. Porque tem outros interesses no meio. Então o ser humano tem essa capacidade de mentir, enganar, e as pessoas gostam, se deixam, é mais fácil se deixar enganar, porque não se deixar enganar dá trabalho. Pensar como nós estamos pensando agora dá trabalho. O indivíduo tem que estar elaborando o pensamento anos a fio, observando, olhando, sendo conceito, indo e vindo, acertando, errando, corrigindo, escutando outros, se dando conta que disse coisas desadequadas e que não era bem assim, corrige de novo e diz outra vez e erra outra vez. A vida é dinâmica, o que a gente diz hoje amanhã tem que corrigir, não era bem assim, porque apareceu uma outra verdade. Dá trabalho, não é fácil. E as pessoas preferem, em termos gerais, a vida mais fácil. Então, aí nós temos a essência das complicações que vão passando por baixo do pano e vão ficando. E vão se estabelecendo como verdades absolutas, quando na verdade não são verdades absolutas. São mentiras absolutas na maioria das vezes. Mas nós acreditamos e vivemos assim, assim somos nós. Às vezes, quando há uma situação de dificuldades na vida conjugal, por exemplo, né, o que aguça, às vezes, o consumismo, né, a compra, dá uma certa... dilui um pouco a pressão do casal, ou até os próprios filhos. É mais fácil tu dar um dinheiro para o guri, vai lá comprar qualquer coisa e fica feliz e não te questiona. E tu empurra o problema com barriga. Aí tu compra um carro novo, tu dá roupa nova. Dá um presente, né? E aquilo vai se conduzindo, não para dialogar ou buscar esclarecer alguma coisa. E quantas pessoas, quando estão chateadas, vão para o centro fazer compra, vão para o shopping fazer compra? Mas no sistema, se tu pegares o país, né? Se tu tiveres todo mundo ganhando razoavelmente, vivendo razoavelmente na economia, tu não tem queda de presidente nenhum. Né? Eu acho que muito mais a queda de um presidente ou de um governo se dá também pelas dificuldades no bolso de cada um. Quando tu sente os problemas, aí tu tenta resolver. Mas enquanto tu está ganhando, tu estás bem. Bom, mas você supõe que quando tu tens uma sociedade mais justa, onde as pessoas ganham o suficiente para viverem, onde o indivíduo trabalha o justo, onde o indivíduo sente que o que ele trabalha e o que ele ganha é proporcional, e que além do mais sobra tempo para ele curtir a vida, porque ele não é um cavalo de charrete, de carroça, não é um boi de arado, e mesmo assim os animais a gente tem que ter cada vez mais consideração e respeito, e poupá-los de uma série de coisas, porque são seres vivos. Na medida em que o indivíduo tem essa consciência, a sociedade que ele vai organizando é diferente, então o resultado também é diferente. Vai ter um primeiro-ministro que vai de bicicleta, como na Suécia, um indivíduo vai de bicicleta para trabalhar, e depois deixa a bicicleta na estação de trem, pega o metrô para ir para o seu gabinete e sai de lá caminhando, cumprimentando as pessoas, volta e pega a sua bicicleta e vai para casa, porque a vida dele é assim. Ele não precisa de um avião particular só para ele, ou um carro com mais 5 carros atrás cuidando ele para não matarem ele, porque ele não tem nada a temer. Ele é um indivíduo como qualquer outro, ele não se transforma em Deus porque tem um cargo importante, ele simplesmente está exercendo uma função e remunerado para isso, pura e simplesmente. Então, mas são sociedades que se organizam de uma forma diferente. Então, a chance de dar certo é muito maior. Sim, mas o bajulador transforma o ídolo em Deus, né? E precisa de tudo isso, né? Para poder continuar na volta do poder. No caso, no Brasil, né? Se tu pegares, por que no Brasil tu idolatra uma figura que foi presidente, por exemplo, né? Porque existe interesses ao redor, né? Interesses partidários menores, bajuladores de plantão, né? Pessoas que no dia a dia, no andar da sociedade, estão próximas dele, então levam ele a algo que ele não é. Ele é um ser humano com erros iguais a qualquer outro. É verdade, mas todas essas situações são consequências da nossa cabeça. Nós precisamos criar o ídolo. Nós precisamos do caudilho, nós precisamos do indivíduo que é salvador, porque nós não nos sentimos em condições, nós não nos sentimos aptos de sermos
ativamente salvadores da nossa própria vida, do nosso próprio trabalho. Então, sempre nós delegamos para o outro aquilo que nós achamos que não podemos fazer. Sim. E aí vamos criando figuras, personagens que dão outro destino para essa delegação, para essa, Claro. para essa toda força. essa máquina, né, ela no fundo está na nossa raiz. Né? Bom, mas aí está a nossa autoestima, está a nossa história de vida, a história com nossos pais, para o ouvinte em casa. A forma mais eficiente que nós temos de transformar cidadãos, adultos, questionadores, que olhem com profundidade, que façam um pouco isso que nós estamos fazendo aqui, é eles tendo uma abertura em casa, sendo transparentes em casa, permitindo que os filhos enxerguem, exercendo o diálogo e o questionamento, dando espaço para que os filhos possam exercitar a observação, a auto-observação, valorizando aquilo que os filhos dizem em casa, questionando educadamente, criando elementos para que as crianças em casa possam ter um projeto, um processo de desenvolvimento dentro do ambiente da casa, para que cheguem na vida adulta sentindo que, se eles puderem em casa, eles também podem ir lá. Até tu mencionou a Suécia, né? Dias atrás eu li um artigo na Suécia, um deputado federal na Suécia, ele não deve ganhar mais que 10 mil reais. Um deputado federal, e não tem nenhuma mordomia. Né? Um vereador, diferente, um comparativo, ele ganha um laptop, né? E uma roupa cada ano para representação. Né? O porquê que no Brasil inteiro nós precisamos, né, de tantos vereadores e tantos deputados, né, estaduais e federais, e ganhando o que ganham. Né? É algo assim faraônico. Né? E a gente liga a Câmara dos Deputados, por exemplo, né? É um festival de abobrinha. A gente vê a situação, as pessoas dizendo uma coisa e fazendo outra. Né? Então é lamentável que a gente sustente, né, uma Câmara tão cara, um nível tão baixo. Porque o indivíduo não está pensando no outro, ele está pensando nele, ele precisa de um emprego. Ele é totalmente descapacitado para fazer qualquer outra coisa que gere o mesmo. A única via que ele tem para conseguir algum dinheiro é essa. Ele está pensando só nele, na subsistência dele. E depois, fica inventando coisas, evidentemente, para poder se sustentar ali, fazendo de conta ou inventando histórias. E o pior é que nem se contenta com o que ganha. Né? Porque aí surge alguma oportunidade de ganhar algum por fora de uma empresa, até de uma operação, um trabalho irregular ou coisas assim, que dependa da caneta dele, ele vai lá e ainda pega uma lambuja da empresa. Né? Está cheio por aí desse tipo de coisa. Olha, nós temos dito que se fizéssemos um teste psicológico ou um psicodiagnóstico profundo, completo em todos os políticos, alguns escapariam, todos os outros seriam reprovados. Não teriam saúde mental, qualidades ou características necessárias para exercerem a função. A prática tem nos comprovado isso. Vamos fazer um intervalo comercial, são 9h30. Hoje também a doutora Tatiana Lousada já está conosco aqui, é que a gente está ao vivo no Facebook, né? E nós já voltamos em alguns segundos, né, com a nossa programação. Vamos ao intervalo comercial com as importantes mensagens dos patrocinadores. Tá bem, Nilton? E fazemos um breve intervalo no Facebook também. No Facebook, perfeito. Aqui, do programa Insight, que